Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Como Elas Fazem. Produção Tangerina Entretenimento em parceria com É Nós na Fita. Entrevistas com cineastas brasileiras sobre a direção audiovisual nas diferentes linguagens, conduzidas pela cineasta Tata Amaral. Olinda e Auá Tupinambá. Sou Tata Amaral, branca. Tenho cabelo preto, cacheado, curto e uso óculos. Olinda e Auá Tupinambá têm a pele clara, cabelo preto, liso, longo e preso num trançado lateral. Oi, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer muito grande em estar aqui também com a Olinda Tupinambá, que é uma realizadora que trabalha em diversas linguagens. Ela tem formação de jornalista e começou o seu trabalho é, dando ênfase, né, às questões do seu povo, que vive, né, no sul da Bahia, o seu Tupinambás. E, e aí a Olinda também, né, no cinema e no audiovisual, ela trabalha, tem uma linguagem muito original e trabalha principalmente com performance, mas criando, né, uma potência assim na sua obra audiovisual que já é grande, né? Acho que são eu vi algumas, felizmente, consegui ver em festival de cinema, principalmente esse ano, mas eu também pude, né, o Francisco César Filho, que é um parceiro e também divulgador, ele descobriu que o curta Preconceito está disponibilizado no YouTube. E além, né, do site da Olinda, que é muito bacana. Então, Olinda, né, me ajude se, né, a minha apresentação foi um pouco foi incompleta, mas antes de mais nada eu quero te agradecer muito. Eu sei que você está muito corrida entre mil coisas, né, viagens e a sua participação em festivais e fóruns e divulgação do teu trabalho. Então, muito obrigada por abrir esse espaço aqui para a gente. Olá. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite, na verdade, de a gente poder falar um pouco sobre o trabalho e, e também pensar nessa questão do cinema, do audiovisual, né, para o futuro, né? Eu acho que a gente viveu um tempo bem sombrio, assim, em relação à questão cultural mesmo no Brasil, e a gente tem esperança que agora a gente comece de fato a trabalhar, né, com dignidade, que eu falo, no sentido assim de poder ter recurso, né, para fazer as nossas produções, porque a produção de realizadores indígenas, ou até o cinema que a gente fala, né, o cinema mais periférico, né, que não tem tanta visibilidade, assim, as pessoas costumam muito falar sobre esse cinema de guerrilha como se tudo fosse muito legal, né, e falar, é muito legal, assim, você faz muita coisa, e ao mesmo tempo é sempre bom a gente lembrar que às vezes a gente faz muita coisa, não porque quer fazer muita coisa, né, mas porque, de fato, a gente quer fazer o trabalho, né? E às vezes a gente não tem recurso, né, para pagar tudo que a gente precisa pagar. A gente sabe o quanto o fazer cinema, né, quantas mãos, né, pode estar dentro desse processo. E às vezes a gente não está inserido no sistema, né, de realmente poder concorrer a um edital, né, e tudo mais. Assim. Então, agradeço pelo convite de estar aqui hoje.
conversando com vocês e compartilhando sobre esse processo. Primeira pergunta que eu vou te fazer para estimular, né, a nossa conversa tem a ver com o conteúdo, né, um pouco, mas também com a forma. Eu não conhecia, quer dizer, você né, uma das tuas ênfases né, do teu trabalho é divulgar algumas pautas, né, do teu povo, que é Tupinambá e Pataxó, do sul da Bahia, não é isso? E eu vi um documentário muito bonito sobre retomada de território. E eu não, olha, né, nunca, a minha ignorância assim é enorme, né? Eu acho que de muitos de nós, e eu achei tão bonito, tão potente, né, o que você nos provoca, né, nos fazendo refletir sobre a ancestralidade da ocupação, a expulsão, né, em camadas históricas, e aí a luta pela retomada, né, das terras que, se não me engano, eu assisti já, enfim, algumas semanas, são as terras Pataxós, né? Eu me esqueci como chama a terra. Pataxó Rãnrãnã, do povo Pataxó Rãnrãnã. É Terra Caramuru Paraguaçu, né? Na verdade, esse filme foi o meu primeiro filme. Foi o meu primeiro filme, né? E eu sempre falo, né, para as pessoas assim que ter feito esse primeiro documentário, né, que foi Retomar para Existir, fala muito sobre mim também, né? Sobre eu, assim, sobre a própria existência. Porque, assim, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão, eu queria que o povo se reconhecesse, se visse, né, no trabalho que eu estava apresentando. Principalmente porque a gente já tinha um certo costume, né, de receber pessoas que iam fazer trabalhos assim para a academia e que não retornava para a comunidade. E a comunidade não sabia o que tinha sido feito, né, com os materiais que foram gerados. Então, Retomar para Existir, ele é um filme que fala sobre essa luta mesmo, sobre essa resistência dos povos indígenas, né, principalmente aqui da minha comunidade, né, se fala sobre essa expulsão, né, e de como uma das lideranças daqui dentro construiu, né, estratégias para retomar de volta esse território. E como você ressalta aí, né, falar sobre essas questões, né, é também a gente falar sobre a omissão do Estado, na verdade, né, porque assim a terra, essa terra de meu povo, era uma terra que já é uma terra demarcada enquanto terra indígena, só que durante o período da ditadura militar, eles deram títulos de terra a fazendeiros, mesmo a terra já sendo demarcada. Então, assim, houve uma expulsão, né, dos indígenas desse território por parte dos fazendeiros. E o processo rolou, né, na justiça, foi para o STF, ficou mais de 30 anos, né, esse processo sem ser julgado. E, de fato, quando eu falo assim que nós demarcamos, né, fizemos a nossa autodemarcação, foi porque, de fato, o STF só julgou quando a gente já tinha conquistado o território, né? Então, assim, já os próprios indígenas já haviam expulsado os fazendeiros, né? E a partir daí o STF vem e julga, né? Os títulos como títulos nulos, porque tinha sido ilegais, né? Porque a terra já era uma terra demarcada como terra indígena, né? Então, esse filme, na verdade, fala de uma questão muito específica, né, do povo Parajoarã, mas, ao mesmo tempo, fala dos povos indígenas do Brasil, né? Porque esse tipo de coisa que aconteceu aqui acontece em várias outras, né, comunidades, em vários outros estados, né? Então, eu sempre digo que os povos indígenas que não tiveram, né, essa briga, disputa por terra,
no passado vai ter no futuro, né? Porque assim, a gente vê que a nossa luta não é uma luta que de fato tem um descanso, né? Toda vez que a gente acha que a gente conquistou alguma coisa em relação à Terra, sempre aparece mais uma coisa, né? Então, marco temporal, né? Deu certo, foi favorável aos indígenas, daqui a pouco é uma PEC, daqui a pouco, sabe, sempre vão construindo, né, novas ferramentas para tentar roubar nossas terras. Então, assim, o filme fala sobre isso e é uma coisa que a gente acaba percebendo que é muito comum, né, na história dos povos indígenas. E ainda, né, falando sobre o tema, né, a gente estava conversando, né, só para contar para quem está aqui com a gente estava conversando um pouquinho antes e você estava comentando, né, que além dessas lutas institucionais, né, que o povo indígena precisa enfrentar e espero que cada vez mais com o apoio, né, de quem não é indígena, mas que é sensível, espero que cada vez mais pessoas sejam sensíveis, né, ao enorme trabalho, né, maravilhoso que os povos indígenas fazem de preservação da nossa terra. Mas você estava contando que, além das lutas institucionais, tem as microlutas, mas que são gerais para todas, enfim, todas as terras, né? São envenenamento de rios por agrotóxicos, né? Queimadas, e isso não deixa de ser luta, né? Contra isso, né? Ficar contra isso e defender o seu território é uma luta também, né? Muito forte. Eu sempre falo que os meus trabalhos eles têm assim, sua ligação entre si, né? Eles são ligados, mesmo os filmes que aparentemente não tenham tanta ligação, assim, mas meus filmes falam basicamente sobre identidade, né? Sobre preconceito, sobre a questão ambiental, porque para mim é um dos assuntos mais caros, assim, que eu acho que merece ser discutido, né? Porque de fato eu sinto que parece que falar da questão ambiental não é uma coisa que de fato toca as pessoas, né? Assim, é, é, é muito difícil hoje em dia a gente tentar estabelecer essa conexão com as outras pessoas, no sentido de que as pessoas estão muito imersas, né, nessa coisa do sobreviver, né? E eu falo isso porque eu também passo por isso, né? Por esses conflitos, né? De ter que trabalhar para sobreviver, né? Para pagar as contas, porque as contas chegam, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou em um espaço, né? E eu posso estar num espaço que é uma terra, e que para mim isso é muito importante, né? Ter esse contato com terra. E muitas pessoas não têm, né? Então, às vezes, as pessoas esquecem que proteger a floresta também a gente está se protegendo, porque, assim, é, as cidades, né? As pessoas que moram nas cidades precisam de alimento. E as pessoas, às vezes, esquecem, e acaba considerando os supermercados como se fosse, né, um grande Deus, uma grande entidade, né, e acha que, né, é só entrar ali você consegue as coisas que você precisa para se alimentar e esquece que, né, para a gente ter esse alimento a gente precisa ter terra para plantar, né? As coisas não são jogadas ali, né? As coisas nascem de algum lugar e para as coisas nascerem precisa de chuva, né? Então precisa de água, precisa de terra, né? Então é todo um movimento que às vezes quem está na cidade esquece um pouco disso, né? Você, né, traduzindo, expressando
essas identidades que são múltiplas, né? Pelo que você está contando, né? Vocês estão convivendo, né? Com vários povos e ancestralidades e experiências distintas. E eu queria saber como essa experiência trouxe você a uma linguagem que em alguns momentos ela é documental, em outros momentos ela é performática, né? E como é que isso influenciou? Como é que essas culturas influenciaram na sua produção? Então, eu comecei a fazer assim meus primeiros filmes foram documentais, né? Retomar para existir, depois eu fiz Mulheres que Alimentam, que já foi um longa, e foi um filme que eu ganhei um edital do governo do estado. E aí, em 2020, eu tinha um roteiro que era sobre a Caapora, né, que é a entidade da cosmovisão indígena, que é a entidade que protege as matas, né? E, ao mesmo tempo, ela permite que nós possamos pegar da natureza aquilo que é importante para a nossa sobrevivência, né? Mas não em demasiado, né? Assim, aquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência. E aí, na verdade, recebi um convite de Naine Terena, né, que era para me convidando para fazer parte de um grupo de artistas que iriam apresentar um trabalho na Pinacoteca. E aí foi quando eu terminei de desenvolver o roteiro de Caapora, chamado Das Matas. E aí foi um trabalho que para mim foi muito legal assim de fazer, porque de fato, para mim assim eu me descobri, sabe? Foi quando eu comecei a pensar sobre esse roteiro, foi quando eu comecei, de fato, fazer direção de arte, né? Pensar sobre figurino, né? Sobre como é que seria essa personagem. E eu fiz esse filme para a exposição, e foi um filme que deu muito certo, assim, porque a gente estava vivendo um período, né, bem na pandemia, que foi em 2020. E eu tive que fazer algumas modificações do roteiro original, justamente porque, né, não estava tendo um contato com outras pessoas. Então, foi um filme que eu fiz, eu e meu esposo, assim. Eu atuei no filme, dirigi, fiz roteiro, e meu esposo fez a direção de fotografia. Então, eu aprendi muito, né, fazendo o filme, porque foi um filme que eu tive que fazer desempenhar outras funções que eu não vinha fazendo, né? Quando eu comecei a fazer meus dois primeiros documentários, assim. Mas foi um filme que eu gostei de fazer. Então, assim, acabei que depois vários outros filmes meus acabou ganhando essa característica mesmo de ter essa presença, né? Deu enquanto artista, né, de estar ali enquanto como um corpo território mesmo, sabe? Estar presente assim. Então, eu gosto muito de decupar meus próprios filmes, né, de roteirizar, de pensar essas cenas, né, como que seria, né, muito pensando nessas características que são importantes, né, falar de identidade, falar das próprias visibilidades dos povos indígenas, né, trazer elementos que para mim são muito importantes, mas cá fora foi um filme que eu queria também muito ao mesmo tempo, assim, reativar uma memória coletiva, né, do meu povo, porque, assim, a gente viveu muito tempo, né, fora do território, né, foi bem durante esse processo de expulsão,
E quanto mais os povos indígenas começam a ter relação, né, com a sociedade nacional, muitos de elementos de nossa cultura acabam se perdendo, né? Por exemplo, na minha comunidade hoje a gente tem uma escola, que é uma escola estadual, e durante a minha infância era muito forte essa coisa, né, dessa presença, dessa entidade da caipora. Com o passar do tempo e com essa própria relação com os não indígenas, muitos indígenas acabavam vindo para a cidade estudar, recebia muito professor que não era indígena dentro da comunidade, né, para ensinar, e aí a gente via que muito dessa relação estava se modificando, né, a relação dos povos indígenas com essa entidade. E muitas pessoas começavam a falar dessa entidade como se ela fosse um mito, né? Que é bem, que é bem o que as pessoas falam, né? Fora da comunidade. E aí eu meio que falei assim, não, as pessoas precisam, né, entender, né? Os povos indígenas precisam entender qual é a nossa relação com essa entidade, quem é essa entidade. Então, a entidade também surge muito, né, nessa tentativa de reavivar essa memória coletiva dos povos indígenas. E aí, um filme que quando eu termino ele e faço uma sessão para a comunidade, né, as pessoas entendem isso. Então, para mim foi um filme muito especial, assim, que me veio em um momento difícil, né, porque a gente teve que se adaptar a essa questão da pandemia, mas ao mesmo tempo eu achei que a gente conseguiu, assim, tocar a comunidade, sabe? E foi muito bacana isso, porque era um filme que era para falar dessa relação, né? De nossa relação, né, com a terra, né? De nossa relação com essa entidade e de que forma ela se apresenta, né? E ela se apresenta justamente quando a gente tem um espaço equilibrado, né? Então, a gente recebeu, na verdade, herdamos, né, uma terra extremamente degradada, né? E isso não foi nossa culpa, né? Então, assim, houve essa questão de expulsão, mas ao mesmo tempo senti uma vontade de chamar, né, a comunidade para essa outra luta que é a luta de tentar recuperar esse território, né? Então, eu acredito de fato que a partir do momento que a gente recupera nosso território, as entidades elas é, voltarão para também cuidar, né, junto com a gente desse território. Então, esse filme fala muito sobre isso, sobre identidade, sobre essas memórias coletivas, sobre a nossa relação com essa entidade. E, Olinda, queria ainda fazer é, uma última pergunta, porque eu fiquei, é, quer dizer, duas, na verdade, intrigada com quando você falou, né? Você decupa os teus filmes. E como é que você faz isso? Assim, é uma das perguntas que eu faço para todas as diretoras, né? O que que você tem em mente quando você vai lá e escolhe os enquadramentos, a direção de arte? Você já falou um pouquinho disso, mas é, conta um pouquinho mais, né? O que que você traz, o que que você tem em mente quando você começa a decupar para um projeto? Então, para mim, a decupagem ela muda de acordo com cada projeto, né, que eu faço, assim. Mas meu processo de criação também acaba mudando dependendo de qual projeto. Então, assim, eu tenho um filme que se chama Equilíbrio, que toda a construção dele foi feita em cima de uma narração, né? Então, assim, eu queria falar sobre determinados assuntos e aí eu escrevi um texto.
que depois eu interpreto esse texto usando essa personagem, né, que é essa entidade para fora. Só que aí eu fiz todo o filme, ele é construído a partir dessa narração, dessa carta, né, de assuntos que eu queria falar. E depois que eu vou pensar nessas imagens, né, quais imagens eu queria sobrepor com essa narração. Então, meu processo de criação para decupagem, ele vai de acordo com aquele projeto que eu estou trabalhando. Então, assim, eu não gosto muito de, principalmente quando eu faço um filme que não é um documentário, de coisas muito lineares, né? Então, assim, Ibirapema foi um média-metragem de 50 minutos e foi um filme que o processo aconteceu, assim, diferente, assim. Eu construí uma personagem que o nome da personagem é Ibirapema e é uma personagem que ela transita entre o mundo fantástico e o mundo real. Na verdade, ela consegue fazer essa passagem a partir do momento que ela consome carne humana. Então, é um filme que ele não segue uma linearidade, né? Ele é um filme que ele vai para o passado, dentro do futuro, e fica fazendo essas transições, assim. Então, essa coisa né, da decupagem, para mim, uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E já tive dificuldade, às vezes, de trabalhar com outras pessoas, porque não entendiam direito o que de fato, como é que eu queria as pessoas, principalmente quando tento trabalhar com uma pessoa não indígena, mesmo pagando, as pessoas acham que devem me dizer como quer que o meu filme seja feito. E isso às vezes até me impede assim, de querer trabalhar com outras pessoas quando é para um filme meu, porque eu acho que, não sei, as pessoas ainda têm um certo preconceito, assim, de ser uma mulher indígena, e acha que a gente tem que seguir o que elas querem, né? Então, hoje em dia, principalmente, assim, para edição, quem trabalha comigo é meu esposo, né? Porque é uma pessoa que já trabalha comigo um bom tempo, eu acho que desde os meus primeiros filmes. E teve uma época que ele falou comigo assim, tá na hora de você chamar outras pessoas para trabalhar com você, isso aqui. E eu fui fazer o teste, não deu muito certo, não gostei. E até então a gente tem trabalhado bem junto, assim. Eu acho que é por causa dessa questão mesmo de entender, né, essas linguagens, de entender que eu sou diretora do filme, né? Eu por isso eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa que não aceita sugestões, né? Mas é, coisas que eu acho que vai mudar o sentido daquilo que eu quero passar, me incomoda, sabe? As pessoas acharem que tem esse direito, assim. Porque se eu quisesse um outro olhar, quisesse construir uma história, mas eu quisesse um outro olhar, aí tudo bem, eu poderia contratar uma outra pessoa para montar a minha história. Mas não é esse o caso. E a sua decupagem é muito bonita, a sua narrativa é muito forte, muito potente, assim, né? E claro que tem a ver com o conteúdo, com a sua trajetória, mas acho que você tem uma linguagem muito bonita, né? Muito especial. Como você é vista na sua comunidade como uma cineasta? Como é que te recebem? Bom, no início, né, as pessoas achavam meio estranho, mas quando ia fazer filmes que não eram documentais. Documentários, as pessoas sempre foram de boa, assim, sempre recebeu bastante bem. Quando eu comecei a trabalhar com um filme que tinha mais características de ação, performance, as pessoas ficavam envergonhadas às vezes de, bora fazer tal filme, as pessoas ficavam assim, e vai passar onde? Eu vou aparecer.
Mas hoje em dia também as pessoas estão bem de boa, assim, com esse tipo de filme, né? E muitos falam, assim, que Olinda é artista. Ela vai fazer um papel, não é ela que tem que fazer esse papel, porque ela é artista, ela pode fazer tudo. Então, assim, a comunidade gosta muito dos trabalhos de relacionado a documentário também. E os filmes mais artísticos acham curiosos, eles ficam curiosos, assim, em relação aos filmes. Mas tem acompanhado, assim, as movimentações, assim. Na verdade, apesar de hoje na comunidade, né, só tem eu enquanto cineasta indígena, mas a gente também tem feito outras pontes, né, com outros documentaristas, com outros produtores indígenas de outros estados, assim. E é uma coisa que a gente vem tentando fazer, fortalecer, né, essa categoria de produtores indígenas, porque de fato a gente ainda trabalha de forma mais precária, né? A gente ainda não, a maioria não tem produtora, né? Na verdade, eu acho que produtora mesmo, eu acho que só um indígena que tem, a maioria trabalha como MEI, né? Um produtor independente, assim, se virando mesmo para conseguir realizar suas produções, depois distribuição, apesar de que nesses últimos 2 anos eu percebi um aumento bastante grande assim, né, da visibilidade, da distribuição dos filmes indígenas. A gente conseguiu distribuir os filmes para outros países, né? Então, assim, estar nesse lugar também de ocupar esses espaços, também enquanto curadora, parecerista de edital, assim, então tem sido um espaço muito importante, né, para o próprio movimento indígena, para os produtores indígenas, da gente saber também como é que funciona esses outros lugares, assim. E, de fato, eu acho que ocupar esses lugares faz com que a gente também possa possibilitar, né, a visibilidade de outros produtores, porque a gente ainda tem muito aquilo, assim, de algumas, de algumas entidades, né, de alguns lugares achar que está dando visibilidade aos povos indígenas, quando na verdade está dando visibilidade a dois, três trabalhos, né, de diretores indígenas, quando na verdade a gente tem muitos, né, coletivos e muitos produtores. Então, assim, é importante ressaltar que dar visibilidade a um, dois, três, não quer dizer que está possibilitando, que está apoiando o cinema indígena, né? Está possibilitando alguns olhares dentro, né, desse cinema indígena, mas não de uma categoria em si. Não é porque é cinema indígena ou que é cinema negro, ou cinema periférico, que a gente precisa de menos recursos, né? Nós somos produtores, né? A gente precisa também poder acessar esses recursos. Não pode ser é, é, aceitável que produtoras ganhem 10 milhões para fazer um filme e que a gente não consiga pegar nem 150 mil para poder produzir um filme. Então, assim, a, a, o valor, né, é muito menor e mesmo assim a gente ainda não consegue ter acesso a esses recursos. Então, assim, é importante também que o próprio governo, né, que entenda isso, entenda no sentido não de ficar abrindo um monte de editais, dizendo que vai ser acessível para povos indígenas e pessoas da periferia, ou mulheres negras, ou mulheres indígenas, e de fato, quando a gente vai concorrer, quando a gente vai tentar escrever o edital, a gente não consegue nem passar, né, dessas primeiras fases, porque nas próprias cláusulas dos editais a gente é barrada porque não tem um CPB, porque não tem, né? Então, assim, é importante que as pessoas entendam de fato aonde está esse cinema, né? Quem são essas pessoas, o que que elas estão fazendo, qual o nível de produção, para que faça editais que de fato a gente possa acessar esses recursos. E que a burocracia não impeça, né, esse acesso, porque não é possível, né,
ficar refém, né, de regras. É, enfim, acho que a gente padece. Pelo menos se tivesse a burocracia, mas falasse assim, né? Porque eu sempre falo assim, você faz um edital e você tem um processo de, vamos supor, de prestação de contas muito burocrático. Pelo menos se você se tiver afim que povos indígenas acessem, que pessoas da periferia acessem, mulheres negras acessem, de fato, precisa da alternativa, pelo menos ensinando. A gente quer que a prestação de contas seja desse jeito, porque nós não somos obrigados a saber, né? A gente não tem um recurso que uma produtora tem para poder contratar uma pessoa que vai analisar todos os editais e vai fazer o edital de acordo com o que está precisando ali para ela passar e pegar aquele recurso de 10 milhões. Então, assim, eu acho que tem que haver também um certo compromisso, na verdade, né, com essas populações, para que, de fato, a gente possa trabalhar com dignidade também, porque, assim, é cansativo, né, esse negócio de achar que a gente tem que militar em tudo, inclusive no audiovisual. E a gente sabe que nosso país tem recursos para a produção de audiovisual. Muito, né? Atualmente, muito, e eles precisam ser distribuídos de uma, né? Precisa que haja um mínimo de simetria, né? O mínimo não, precisa que haja uma distribuição igual, né? Isso que você falou, essa situação, né, de produtoras que acessam 10 milhões e outras que acessam, né, muito menos, não faz o menor sentido e não é assim né, que as pessoas vão viver do audiovisual se elas não podem exercer a profissão remuneradamente, né? Tem uma eu desde o do começo da minha carreira eu soube da Maria Della Costa, que é uma atriz né, aqui do teatro nos 50, e aí diz que um monte de gente da burguesia convidava ela para ir para casa, fazendas, e pediam para ela interpretar uma cena, aí ela dizia, não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. E acho que, enfim, ela fundou, é uma das idealizadoras do Sindicato dos Artistas daqui de São Paulo, e acho que é uma luz, né, para a gente, né? Como é que você vai viver com ter dignidade se, né, você como artista não é remunerada e nem pode remunerar as outras pessoas, né? Eu tô esperançosa, na verdade, que a gente consiga mudar, né, Isso. esses empecilhos, assim, né, que chega, assim, mas ao mesmo tempo eu tenho visto, assim, que a gente, pelo menos, vai ter um pouco mais de liberdade de ter acesso, né, para a gente, de fato, se posicionar, assim. A gente, eu faço parte de uma rede, né, que é a Rede Catarrine, que é uma rede de audiovisual das mulheres indígenas. E tem sido muito importante para mim também ouvir, sabe, outras mulheres indígenas, ver que, na verdade, eu tô hoje em um lugar que eu posso dizer que eu estou privilegiada em relação a outras mulheres indígenas, mas que meu papel também nisso é possibilitar que outras mulheres possam também, né, estar neste lugar, assim, trabalhando nesse espaço, né, ocupando esse espaço de parecerista, ocupando esse espaço de curadora, né, de mostras, de festivais também, para possibilitar que outras possam chegar até aqui, né. Então, eu tenho esperança de que a gente, de fato, consiga dar visibilidade, trazer visibilidade para o cinema indígena.
porque eu sempre tenho dito, né, para o pessoal que o governo precisa enxergar a gente enquanto estatística, né? Então, assim, são mais de 50 mulheres, né, que a gente conseguiu mapear até agora, produzindo audiovisual, e a maioria trabalhando de forma precária, né, nessa coisa de guerrilha e tentando fazer de tudo um pouco para conseguir produzir seus filmes. Então, eu acho que esse é o momento, né, da gente visibilizar essas mulheres e o cinema indígena como um todo. Que bom te ouvir. Muito, muito obrigada, desculpa, pela presença e por essa troca tão bacana, tão potente, porque você é uma pessoa muito inspiradora também, né? Assim como acho que muita gente que passa por aqui nesse projeto e muita gente que não passa, mas que também é, nos inspiram, né? Me inspiram a você ou a outras pessoas. Então, Olinda, muito, muito obrigada mesmo por essa troca e pelo teu trabalho, que eu fiquei muito feliz em conhecer. Agradecer ao pessoal, né, por ter, não sei como é que são vocês, né, por estar aqui também com a gente nesse momento, assim, é muito, para mim é muito importante, assim, né, ter essas trocas, eu acho legal, assim, a gente conversar e saber também o que as pessoas estão pensando, essas curiosidades, assim. Agradecer a você pelo convite, parabenizar novamente pelo trabalho. Eu acho que democratizar o cinema é fazer com que a gente possa possibilitar, né, outros mundos possíveis aí para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que a gente também pode ser história, né? A gente também pode passar aí na tela para outras pessoas, assim, então isso é muito bacana. Como elas fazem? Diretoras entrevistadas: Caro Alves de Souza, Dainara Toffoli, Eliana Fonseca, Helene Inês, Joyce Prado, Ju Almeida, Natara Ney, Olinda e Auá Tupinambá, a quem agradeço a generosidade em compartilhar suas experiências. Tata Amaral, idealização do projeto, direção, apresentação, condução das entrevistas, roteiro, textos e produção executiva. Sônia Hamburger, planejamento executivo. Beatriz Pereira, montagem, produção e redes sociais. Vitória Teixeira, design gráfico. Eloá Chouzal, pesquisadora. Gilda Prado, assistente de pesquisa. Matheus Guimarães, técnico em videoconferência. Francisco César Filho, assessoria de imprensa. Helena Artimoni Roca, assessoria jurídica. Equipe Tangerina Entretenimento. Ariane Pinheiro, assistente de produção executiva. Camila Coelho, assistente administrativa. Acessibilidade, Thalita Passos, Libras. Cas Fernandes, legendagem. Produção, Tangerina Entretenimento em parceria com É Nós na Fita. PROAC, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Copyright Tangerina Entretenimento Limitada, São Paulo, 2024.